Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Temos falado muito sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta de Cristo, e nesse dia de hoje nós vamos observar esse capítulo de 2 Tessalonicenses 2, porque ele traz para nós, irmão, esse capítulo de 2 Tessalonicenses 2 é algo fundamental para o nosso entendimento em relação à volta de Cristo. Na verdade, fazem 2000 anos que a vinda de Cristo é anunciada. Se você ler essa carta, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que foi escrito no ano 50, 51 depois de Cristo, você vai ver que o tema principal é o arrebatamento, a volta de Cristo. Se você ler também a segunda carta aos Tessalonicenses, o assunto é o mesmo, apenas algumas exortações, algumas variantes, mas o assunto é o mesmo. Só para você ter uma ideia, o Novo Testamento ele tem 27 livros. Desses 27 livros, 13 cartas foram escritas só pelo apóstolo Paulo, e desses 27 livros, apenas 3 deles não menciona o assunto da volta de Cristo. 24 livros do Novo Testamento falam da volta de Cristo, da vinda do Senhor que virá buscar a sua igreja. Só que nós temos que entender, irmãos, que Jesus, ele falou de fato que voltaria. Lá em Atos, capítulo 1, quando Jesus está se despedindo, ele diz, aparece 2 anjos vindo, dizendo, ali do lado dos apóstolos, dizendo que do jeito que Jesus subiu, ele também vai voltar. Mateus 24, Jesus disse também que voltaria nas nuvens do céu para buscar a sua igreja. Em Atos capítulo 1 também, em Apocalipse capítulo 1 também, ele fala a mesma coisa. Em todo o livro do Apocalipse, Jesus está ali várias vezes falando. Em alguns momentos ele diz, lá pelo final do livro, eis que cedo venho, eis que cedo venho, e eis que cedo venho, e Jesus fala da vinda dele. Só, queridos, que e esse assunto para a igreja, de fato, deve ser o principal assunto, e deve ser um assunto realmente, irmão, estudado, deve ser realmente um assunto que você deve ler sobre esse assunto na sua casa. Você deve, de fato, nós devemos sim mergulhar um pouco mais sobre esse assunto da volta de Cristo, mas nós precisamos entender uma coisa, que para que Cristo venha, para que Cristo volte, é preciso que os sinais que ele avisou se cumprisse. Jesus, ele deu alguns sinais para os discípulos. Por exemplo, lá em Mateus 24, quando Jesus os apóstolos estão mostrando o templo tão grandioso, que foi construído, se eu não me engano, em 48 anos, levou aquela construção, e construiu aquele templo, a coisa mais linda, e os discípulos, olha Jesus, que pedras tremendas, que templo suntuoso, e Jesus diz, olha, esse templo aí não vai ficar pedra sobre pedra, que não seja derribada. E os discípulos se despertaram, e quando chegaram em casa, em particular a Bíblia diz, eles chamaram Jesus e perguntaram, Senhor, diz para nós, qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo, o fim dos tempos? Então eles perguntaram a Jesus, quais seriam os sinais, qual seriam as manifestações, os acontecimentos que precederiam a vinda dele, ou seja, acontecimento, opa, está acontecendo isso aqui, isso é sinal que Jesus está perto de voltar. Assim como Jesus,
ele fala do sinal dos tempos e disse: olha, fariseus, vocês sabem discernir o sinal dos tempos, as estações. Se o dia está um escuro, sombrio, você diz, vai chover, e realmente chove. E de repente o dia está fazendo um vento muito forte, soprando um vento oriental, e você diz, não vai chover, e realmente não chove. Então vocês sabem interpretar os sinais das estações e não conhecem esse tempo, não sabem interpretar os sinais. Então Jesus, querido, ele deixou sinais para a vinda dele. E dos sinais de Mateus 24 que Jesus deixou, dos sinais de Mateus 24 que Jesus deixou, nós vamos ver que esses sinais de Mateus 24, eles se cumpriram. Jesus falou: e ouvireis de guerra, de rumores de guerra, terremotos, pestes, doenças, enfermidade, as pestes. E tudo isso aconteceu naquele tempo: terremotos, tsunamis, maremotos. E os homens gemarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados, e os homens se angustiarão pelo bramido do mar e das suas ondas. Então aqueles sinais se cumpriram. Os sinais todos das guerras se cumpriram, a fome se cumpriu. Claro, nós continuamos vendo, ainda nos dias de hoje, esses sinais, obviamente, se cumpriu naquele tempo, mas ainda não deixa de ser um sinal, embora tivesse se cumprido. Então esses sinais se cumpriram. E quando esses sinais se cumpriram, guerra, rumores de guerra, ora, lá no ano 70, o general Tito já entrou em Jerusalém, já destruiu Jerusalém, já destruiu o templo, roubou todo o ouro que tinha no templo, levou para ele. Tudo isso aí, meu irmão, era sinais para a igreja. O povo passando fome, pessoas precisando fugir, sendo exilados para os lugares, passando fome, doenças chegando e assolando a sociedade, sem que houvesse cura, as pestes, as pragas que Jesus tinha falado, terremotos acontecendo em vários lugares. Então os discípulos, ao verem isso, olha, os sinais estão se cumprindo, a vinda de Jesus está próxima, a vinda de Jesus está muito perto, está muito próxima. Só que alguns anos depois, o Senhor Jesus revela mais alguns sinais que deveriam se cumprir, deveriam acontecer para que ele pudesse vir. E esses sinais, queridos, Jesus jamais vai vir sem que se cumpra esses sinais. Então nós vamos ver aqui nessa noite, nesse texto, esses sinais que Jesus falou que precisam se cumprir para que ele viesse. Primeiro, antes de nós entrar aqui no assunto que a gente vai entrar, eu acho que eu queria ler expositivamente o capítulo 2, mas se não der tempo hoje, a gente lê no outro dia. É muito rico esse texto, tem muita coisa importante para a gente ver. Mas primeiro, que nós temos que entender uma coisa: Jesus falou de sinais. Jesus diz em 1 Coríntios, vai lá em 1 Coríntios capítulo 15, para a gente ver uma coisa. Volta só um pouquinho aí, mas deixa marcado aí, tá? Volta só um pouco. 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que Jesus fala do arrebatamento. Primeiro lá em 1 Tessalonicenses, que eu esqueci de pedir para os irmãos abrir, mas vocês conhecem muito bem esse texto. 1 Tessalonicenses 4, verso 17, o Senhor diz assim, aliás, verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui Paulo fala de um sinal, que quando Cristo vier, ele viria com a trombeta de Deus. E que trombeta é essa? Aí em 1 Coríntios 15, que nós vamos ler aí, no verso de número verso 51, ele diz: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está dizendo aqui que para a vinda de Cristo não vai precisar todo mundo morrer, mas vai precisar todo mundo ser transformado. Ninguém, a carne e sangue não vai entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, nós precisamos ter esse corpo transformado. O capítulo 15 de 1 Coríntios, o capítulo inteiro, até o verso 58, ele está falando da ressurreição. E ele fala que para poder entrar no reino de Deus tem que ter transformado o nosso corpo. Embora embora nem todo mundo tenha que morrer para entrar, mas tem que ter o corpo transformado. E ele diz, no verso 15: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, ele fala da morte, mas todos seremos transformados. Como? Num momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptível aliás, e nós seremos transformados. Então presta atenção que mais uma vez ele fala de trombeta. Só que Paulo ali, ele foi muito
muito vago o que Paulo falou. Paulo diz que o arrebatamento ia acontecer ante a trombeta de Deus. Mas que trombeta de Deus é essa? Agora aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, no verso 52, ele já é mais minucioso, ele já é mais direto, ele já explica melhor. Ele diz que será ante a última trombeta. Então Paulo está dizendo, já está dando um sinal mais claro. Só a trombeta de Deus, isso ficou muito vago. Mas agora Paulo está dizendo que vai ser ante a última trombeta. A trombeta vai, quando a última trombeta tocar, então acontecerá o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos. É isso que Paulo está falando. Agora entende uma coisa, meu irmão. Se Paulo fala de uma última trombeta, então porque não tem só uma. Porque senão ele fala, a trombeta, né? A trombeta então só tem uma, mas se a última trombeta é porque teria uma primeira, uma segunda, talvez uma terceira, eu não sei, teria mais de uma trombeta. Ele fala da última. Então vamos ver, se ele está dizendo que adiante, você está entendendo? O arrebatamento da igreja, a volta de Cristo. Eu quero que vocês sejam crentes inteligentes. Quando você estiver conversando por aí, você saber falar, você saber explicar o assunto. Então preste atenção pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Inteligentes pela sabedoria de Deus, não do homem. Então ele já disse que seria mediante a última trombeta. Então vamos ver quantas trombetas tem. Vamos ver quantas trombetas tem. Vamos lá para Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. Versículo 1. Ele diz assim: e havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas quantas trombetas? 7 trombetas. Então, quando Paulo fala que o arrebatamento acontecerá com a trombeta de Deus, aí ficou vago. Mas aí a gente vai lá para 1 Coríntios 15, ele diz que vai ser diante da última trombeta, aí já chegando perto. E quando a gente vai para Apocalipse capítulo 8, então a gente descobre o quê? E Paulo não tinha essa revelação ainda, que essa revelação foi dada 40 anos depois, ao apóstolo João, 30, 40 anos depois. Então agora o apóstolo João está recebendo a revelação na ilha de Patmos, e Deus está mostrando para ele que existe quantas trombetas? 7 trombetas. Então se Paulo disse que o arrebatamento ia acontecer mediante a última trombeta, então é mediante a 7ª trombeta. Então, ou seja, a igreja só vai ser arrebatada, só vai ser tirada daqui quando a 7ª trombeta for tocada. Quando a 7ª trombeta for tocada, então a igreja vai ser tirada. Agora entenda uma coisa: cada trombeta, você vai ler o capítulo 8 de Apocalipse, cada trombeta dessa, ela traz uma manifestação, um acontecimento na terra. E quando a igreja, não o mundo não vai entender, mas quando a igreja olhar para este acontecimento, a igreja vai dizer: opa, tocou a primeira trombeta. Por exemplo, a primeira trombeta está no versículo 7, diz: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo. Saraiva e fogo é chuva de pedra, saraiva é pedra, chuva de pedra com fogo. Isso nos dá entendimento de quê? Que será uma chuva de meteoros. Chuva de saraiva e fogo. João, ele não tinha essa linguagem científica ainda naquela época. Opa, está chovendo pedra com saraiva, chuva de saraiva, pedra pegando fogo. E hoje a linguagem científica chama de meteoros, chuva de meteoro. Então, que ele está falando aqui, que a primeira trombeta ao ser tocada, haverá uma chuva de meteoros misturada com sangue, e ela vai ser jogada na terra, e vai queimar a terça parte da terra, e vai se queimar a terça parte das árvores, e toda a erva verde vai ser queimada. Então, esse é o primeiro sinal. Eu confesso aos irmãos que eu tenho dúvida em relação a essa trombeta. Eu confesso aos irmãos, diante de Deus, irmão, que eu não tenho certeza se a primeira trombeta já foi tocada, se a segunda trombeta já foi tocada. Isso eu não tenho certeza, apesar de eu já ter cavado um bocado. Porque assim, irmão, às vezes, Auricélio, eu não gosto de pesquisar em sites evangélicos,
Porque o site evangélico ele sempre direciona para uma teologia de alguém, um pensamento escatológico de alguém. Escatológico é a doutrina que estuda as últimas coisas, o último acontecimento. Então, se eu for para um site cristão, ele vai dar lá o pensamento, aconteceu isso no ano tal, então ali a gente vai achar que... Então eu procuro às vezes investigar, pesquisar em sites seculares, porque eu sei que não vai ter nenhuma tendência religiosa, não vai ter nenhum evangélico ali, ou católico, ou alguém querendo dizer que aquilo foi o acontecimento da trombeta. Então eu confesso, irmão, que andando pesquisando por aí, eu já imaginava que esse acontecimento seria na Rússia. Por quê? Porque a Rússia é o maior país, é o país que mais tem área verde no mundo, embora disputa com o Brasil, mas a Rússia é o maior, que mais tem área verde no mundo. Então quando eu estava um dia orando e meditando nisso aqui, eu digo: Senhor, acredita então? Eu fui lá na internet, qual é o país de maior área verde do mundo? Aí estava lá a Rússia. Então pronto, então provavelmente essa trombeta vai atingir a Rússia. E confesso para os irmãos, há uns 100 e poucos anos atrás, um grande meteoro caiu na Rússia, e ele queimou, meu irmão, milhões e milhões de árvores se perderam. Foi incendiado milhões e milhões de árvores, uma área muito grande de árvores foi incendiada, foi queimada. Agora eu não vou dizer para os irmãos: meu Deus, será que essa foi a primeira trombeta? Nós não sabemos, irmão, entenda uma coisa, não sabemos quanto tempo leva de uma trombeta para outra, porque tem a primeira, a segunda até a sétima. Se leva 100 anos de uma trombeta para outra, se leva 10 anos de uma trombeta para outra, se leva um ano de uma trombeta para outra, se leva um mês de uma trombeta para outra, ou se leva um dia de uma trombeta para outra, ou se leva uma hora de uma trombeta para outra. Nós temos nossos pensamentos, lógico. O texto não explica para nós isso. O texto não explica. Eu particularmente, isso aqui, meu irmão, eu digo para você, quando a gente está pregando a doutrina bíblica, a gente sabe realmente, está pregando ali com convicção, todos os textos ali alicerçados. Já o Apocalipse é diferente. É diferente. O texto não deixa claro o espaço de tempo entre uma trombeta e a outra. Mas eu particularmente acredito que de uma trombeta para outra, eu acredito que será no máximo um dia, ou menos de um dia. Então, a primeira trombeta vai ser tocada, uma chuva de meteoros caindo na terra. A segunda trombeta, no verso 8, vai ser tocada, vai ser lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que havia no mar, e perdeu-se a terça parte das embarcações. Então a segunda trombeta fala de um grande asteroide, uma grande montanha pegando fogo. Uma montanha grande é um asteroide gigantesco caindo na terra e causando, aqui caiu na água, no mar. E com certeza ele diz que destruiu uma terça parte das embarcações, aproximadamente 18 mil navios de toda a frota mundial será perdida, ondas gigantescas, países como o Japão, como a Costa Rica, como o Japão, como outros países que são ali ilhas, e vão tudo se acabar, esses países, literalmente vão se acabar. Quando essa trombeta for tocada, ele atingir dentro do mar, as ondas serão gigantescas, muitos animais marinhos vão morrer, peixes vão morrer, a terça parte dos animais vão morrer. Haverá tsunami, acredito eu, o texto não fala, mas acredito eu que pelo impacto dessa grande rocha caindo dentro do mar, haverá tsunami em toda a costa marítima, em todo o mundo. Eu acredito que vai vir arrebentando tudo isso aí. Tsunamis gigantescos, tsunamis terríveis de se ver. E uma coisa que eu descobri sobre tsunami outro dia, meu irmão, é que um tsunami ele começa em alto mar e ele começa pequeno. É uma onda bem pequenininha, talvez ela não meça 2 palmos, 50 centímetros, bem pequena. E ela vem numa velocidade de 1000 km por hora, 1000 km por hora, velocidade altíssima. E quando ela vai chegando perto da costa, mais perto da praia, que o mar vai ficando mais raso, então ele vai crescendo até tomar proporções gigantescas. Então, essa segunda trombeta, o sinal para nós será o quê? Não há relatos históricos, irmão, olha, a gente fala muito, a vinda de Cristo está muito próximo, o arrebatamento está perto, e nós cremos que realmente está, mas esses sinais têm que se cumprir, e não há relatos históricos. Eu não encontrei nenhum relato histórico, pesquisando na internet, pesquisando, não encontrei nenhum relato, acontecimento histórico de um grande asteroide que tenha caído dentro do mar,
de 2000 anos para cá. Não encontrei. A não ser que tenha acontecido num período onde a mídia não existia ainda, onde não tínhamos, mesmo, mas se tivesse a mídia, mesmo que não tivesse mídia, os cientistas saberiam que teriam caído esse asteroide, pelos estudos que eles fazem, como eles falam de um grande asteroide que caiu aí há 65 milhões de anos, destruiu a Terra como ela era naquele tempo, e eles sabem disso pelos estudos que eles fazem. Então nós não temos relatos científicos, históricos, de que um asteroide grande tenha caído no mar nos últimos 2000 anos. Então isso nos dá a entender o quê? Que a segunda trombeta não foi tocada. Isso dá a entender que não foi tocada a segunda trombeta. Mas isso não tira de nós a esperança da vinda de Cristo. Pastor, por que você está pregando isso assim? É porque lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, você observou, o Paulo estava preocupado com a igreja. Porque, olha, lembra de uma coisa que Jesus falou no sermão profético, o sermão do monte, Mateus 24, está lá em Lucas também e em Marcos. O sermão profético se repete, Mateus, Marcos, Lucas. E em dessas passagens, Jesus disse que viriam muitos dizendo assim: eu sou o Cristo. Outros iam dizer: o tempo está próximo. E Jesus disse: não os sigais. Então o que é que eu entendi quando eu li aquilo essa semana? Já li um monte de vezes, e a palavra de Deus é tão viva que cada vez que você lê, você se alegra mais. Então Jesus estava ali, nós tínhamos que ter cuidado, irmão, que ia aparecer gente querendo roubar os discípulos para eles, dizendo que era o próprio Jesus. Não siga eles, que não sou eu, porque assim como o relâmpago vem do Oriente se mostrar ao Ocidente, assim será a minha vinda, Jesus falou, não abrir e fechar de olhos. E Jesus também disse que eles iam falar assim: o tempo está próximo. E Jesus disse também: não o siga. Ou seja, irmão, iam aparecer no cenário, no meio da igreja, pessoas pregando, dizendo: o tempo está próximo, o tempo está próximo, para poder atrair seguidores para eles. E isso já estava começando a acontecer na igreja de Tessalônica. Paulo pregou para a igreja de Tessalônica, passou um mês para abrir aquela igreja, precisou ir embora para não morrer. A igreja ficou lá sendo pressionada. E nesse mês que Paulo passou lá, meu irmão, incrível, Paulo já tinha falado do arrebatamento, já tinha falado da ressurreição, já tinha falado da volta de Cristo, já tinha falado da manifestação do anticristo, do falso profeta. E agora entraram pessoas dentro da igreja, e Paulo está dizendo assim: vocês não fiquem perturbados por epístola quer dizer uma carta, por alguma palavra, como se nós tivéssemos dito isso, como se o dia de Cristo já estivesse perto. E o que é que Paulo está querendo dizer ali, meu irmão? O que é que o texto deixa claro? Que está surgindo dentro da igreja um grupo de pessoas que estão perturbando os irmãos, dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e tentando fazer essas pessoas se tornar seguidores deles. E o pior, eles usam a estratégia: Jesus está voltando, para poder fazer os irmãos ser seguidores deles, enquanto eles vão seguindo falsas doutrinas. Porque só a mensagem de Jesus está voltando não é o suficiente. Bom, Jesus está voltando, amém, mas e aí, cadê a doutrina da igreja? O que é que está ensinando aí? O que é que está pregando aí? Então tem que ter cuidado com isso. E Paulo estava preocupado com aquilo. A igreja estava em alvoroço, os irmãos estavam perturbados, e Paulo disse: estão perturbando vocês com essa mensagem. Porque Paulo lembrou que do sermão profético de Jesus, embora ele não estivesse lá, mas ele conhecia, que Jesus disse que iam vir gente dizendo que era o próprio Jesus, e outros dizendo que o tempo estava próximo, para poder fazer os discípulos tornar seus seguidores. Então por isso, irmão, nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque um dos motivos nós estamos pregando essa mensagem, vários motivos: trazer o conhecimento para os irmãos e alertar os irmãos. Porque quando eu saí da rádio, eu fui expulso da rádio, o principal falso profeta que trabalhou o ano inteiro para me tirar da rádio, o principal que ameaçou o dono da rádio, que saiu da rádio, fez aquela estipula, igual o menino quando você toma coisa dele e vai dizer para a mamãe e tal. Eu até falava para o dono da rádio, ele ligava para mim, eu digo: rapaz, só falta esses homens correr para a mãe deles agora e pedir ajuda, porque pelo jeito que eles estão agindo, estão igual o menino mimado. O principal falso profeta que impressionou o dono da rádio para me tirar da rádio. E hoje continua, domingo, inclusive sábado, a minha esposa viajou e eu estava em casa. Eu digo: rapaz, vou dar uma geral em casa aqui. Aí comecei a varrer casa, comecei a lavar a casa, tudo. Deixei tudo brilhando.
Enquanto eu dizia, eu vou ligar na rádio, liguei na rádio, fazia tempo que eu não assistia o programa de rádio, e eu liguei exatamente no programa desse falso profeta, me tirou de lá. E aí eu pude perceber, meu irmão, eu tenho percebido nesse falso profeta, que eles continuam pregando as mesmas heresias, fazendo as mesmas campanhas, explorando o povo do mesmo jeito, com os dízimos obrigatórios, e envelopes e mais envelopes intermináveis, pregando as mesmas heresias, mas agora estão dizendo, de vez em quando, Jesus está voltando. Entendeu aí a jogada deles? Eles estão botando, não, isso aqui, o reboliço pentecostal dá certo, bota um pouquinho. Opa, as campanhas da Universal e da Mundial também dá certo, coloca um pouquinho. Opa, porque o pastor já estava pregando também a vinda de Cristo, também está dando certo, coloca um pouquinho. Isso para quê? Aí atrai alguns da Universal, atrai outros da Mundial, e atrai outros que estavam se alegrando com essa mensagem do reino que nós estávamos pregando. Então, querido, nós precisamos ter muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado, porque apenas a mensagem da volta de Cristo, que é a principal mensagem, mas você tem que ver o resto da doutrina que está sendo pregada. Então eu estou deixando claro para vocês aqui essa noite, dentro das Escrituras Sagradas, que embora existam igrejas aí que acreditam que realmente as 6 trombetas já tocou, mas nós não temos os relatos históricos desses acontecimentos. Que quando as trombetas tocar, cada trombeta traz um sinal para a igreja, amém? Terceira trombeta vai atingir as águas, provavelmente o Brasil, que é a maior reserva de água do mundo. As águas vão se tornar amargas e muita gente vai morrer. Eu até pensei, será que esse acidente lá em Espírito Santo foi? Lá no Espírito Santo, e olha, irmão, olha o detalhe, o nome da cidade, Espírito Santo, a cidade, né? Eu não entendo nada de geografia, irmão. É o Espírito Santo. Olha o lugar com o nome do Espírito Santo. Aconteceu a maior catástrofe ecológica em toda a história do Brasil. E essas águas, elas ainda estão rolando por aí, e já alcançaram rios, mataram rios, o Rio Doce lá, que era um rio que dava vida para aquela cidade, o povo pescava, vivia daquele rio, matou o rio, acabou com o rio, está entrando dentro do mar em outros estados, em outras cidades. E eu perguntei, Senhor, será que não é a terceira trombeta que vai atingir as águas e deveria atingir o Brasil, porque o Brasil é a maior reserva de água doce do mundo? Eu confesso aos irmãos que eu não posso afirmar isso, mas que bom que fosse, que seja, amém? Porque é sinal que nós já vamos adiantado. Então, a quarta trombeta, ela traria um sinal no sol, na lua, nas estrelas. A terça parte do sol, da lua, das estrelas iam ser atingidos. Uma terça parte do dia ia ficar escuro, uma terça parte da noite também ia deixar de brilhar. Isso durante um período, não sei que período, mas durante um período. E quando essas 4 trombetas são tocadas, aparece um anjo voando pelo meio do céu, ele gritando, ai, ai, ai de vocês que habitam na terra, por causa das 3 trombetas que ainda falta tocar. E a quinta trombeta vem falando de uma estrela que caiu do céu à terra, muito provavelmente um demônio, um anjo caído, e foi dada a ele a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo, e subiu uma fumaça de uma grande fornalha, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi dado poder a esses gafanhotos, como poder que tem os escorpiões, para ferir os homens. E quando provavelmente esses gafanhotos, que são demônios, seres espirituais, não é que você vai ver um gafanhoto voando por aí, opa, lá vem, não, mas são seres espirituais que trarão um tipo de uma enfermidade, uma doença, onde as pessoas vão gemer e vão rolar de dores. A Bíblia diz que a dor que eles vão sentir durante 5 meses, não vai ter remédio que amenize essa dor, e os homens vão sentir tantas dores que vão morder as línguas, e eles vão procurar a morte, mas não vão encontrar a morte vai fugir deles. Isso é a quinta trombeta. Então está vindo por aí, meu irmão, uma doença, uma praga, uma peste, que traz uma dor insuportável, e a igreja está aqui ainda. 7ª trombeta não tocou, você viu o detalhe? Nós vamos estar aqui, nós vamos ver tudo isso, e tem gente que acha que não, mas está muito claro. Aí quando veio a 6ª trombeta, presta atenção agora,
Nós estamos chegando aonde nos interessa aqui na mensagem hoje. A sexta trombeta. E tocou o anjo a sexta trombeta, e aí foi dito àquele anjo, o quê? Solte os 4 anjos. Eu não estou lendo não, viu, irmão? Estou só falando o que está escrito, tá? Eu não estou lendo, você deve estar lendo aí, eu não estou lendo, estou só falando o que está escrito. E foi dito àquele anjo o quê? Solte os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foi solto aqueles 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates. 4 anjos estão presos lá, amarrados, acorrentados. E são anjos tão perigosos e de um poder tão grande de morte, que eles estão presos. Eles não podem estar soltos, esses anjos. Eles estão presos. Só que o texto diz que eles estão preparados, no final do verso 15, que eles estão preparados para aquela hora, dia, mês e ano. E eles vão matar a terça parte dos homens. Uma terça parte dos homens hoje, 7 bilhões de habitantes, equivaleria o quê? Equivalente a 2 bilhões e 100 milhões de habitantes aproximadamente. Então vai haver, irmão, um momento onde haverão a morte de 2 bilhões e 100 milhões de habitantes na face da terra, e isso rapidamente. Agora, por exemplo, os estudiosos de estatísticas, eles dizem, um cálculo, que a cada 1 segundo morrem 3 pessoas no mundo. Cada 1 segundo morre 3 pessoas no mundo. Então, se você estala o dedo, está morrendo nesse momento 3 pessoas em algum lugar dessa terra. Eu sei que parece um absurdo, mas essa é a realidade. Só que esse acontecimento aqui vai ser um acontecimento diferente, porque a Bíblia diz que ele vai soltar ali naquela visão. João viu no verso 17 uns cavalos nessa visão, e os que cavalgavam sobre ele tinham couraça de fogo, de jacinto e de enxofre, e a cabeça do cavalo era como a cabeça de um leão, e da sua boca saía fogo, e a fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da boca daqueles cavalos. Agora um detalhe, no verso 16, ele liberou um exército. Verso 16, o número dos exércitos cavaleiros era de 200 milhões, eu ouvi o número deles. Então ele está dizendo aqui, quando essa sexta trombeta acontecer, preste bem atenção, quando essa sexta trombeta acontecer, está dizendo que um exército de 200 milhões vai ser liberado, e esse exército vai trazer uma destruição pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saia da boca deles. Agora isso aqui, meu irmão, nós acreditamos que é uma linguagem muito simbólica, que João estava vendo ali, estava tentando descrever o que ele estava vendo. Nós acreditamos que isso aqui, irmão, pode ser muito possivelmente uma grande guerra que está por vir. E quando os homens são mortos por fogo, fumaça e enxofre, isso fala de armas de fogo. Isso aponta também para armas químicas, porque a arma química, a bomba nuclear, por exemplo, a bomba de hidrogênio, que é ainda mais poderosa do que a bomba nuclear, ela tem 50 vezes a força de uma bomba nuclear, a bomba H, a bomba de hidrogênio. Ela mata, no momento da explosão, aquela força de energia que é liberada, ela mata muita gente com a força. Mas depois ela vai matando, ela vai infectando as pessoas com a química que tem nela, que é a principal potência da arma química, da bomba nuclear ou da bomba de hidrogênio, é a infecção química, que vai entrar, as pessoas vão respirar, e ao respirar, elas contraem doenças e enfermidades. Alguns morrem no primeiro momento, outros morrem no decorrer dos anos, no decorrer dos dias, outros no decorrer das semanas, outros no decorrer dos anos, outros com muitos anos depois ainda nascem com o corpo deformado, com algum tipo de anomalia, por conta ainda dessas armas químicas. Então o texto aqui está falando, irmão, disso. Agora, quando nós olhamos, fala aqui provavelmente de uma grande guerra,
onde 200 milhões de pessoas vão morrer. Olha, meu irmão, para 200 milhões de pessoas morrer numa guerra, é preciso ser detonada algumas armas químicas. É preciso ser detonada a bomba nuclear, é preciso ser detonada a bomba de hidrogênio. E olha, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: o cenário que o mundo se encontra hoje, o cenário que nós estamos vendo hoje no mundo, meu irmão, tudo está preparado para esses acontecimentos. É por isso que eu acredito, irmão, que uma trombeta vai ser tocada logo em seguida a outra trombeta. Uma trombeta num dia, a outra no outro, ou uma semana no máximo, não sei. Porque tudo está se preparando para isso, meu irmão. Nós temos aqui o que? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, quinta, a sexta trombeta. O mundo entrando em colapso. O mundo sendo devastado. O mundo entrando em decadência. Pessoas morrendo, irmão, aos montões. Fome. Mas não é uma guerra nuclear, meu irmão, aqui no mundo. Imagina quanta fome não vai estar assolando o mundo. E o que é que nós estamos vendo hoje? Qual é a notícia que nós temos dessa semana, por exemplo? Nós temos uma notícia dessa semana que é a nação mais perigosa do mundo. Eu não estou falando de uma das nações mais perigosas. Eu estou falando da nação, de acordo com a ONU e com as autoridades mundiais, a nação mais perigosa do mundo é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, a nação mais perigosa do mundo, meu irmão. A semana passada, ela fez o teste, um possível teste de uma bomba de hidrogênio. Uma arma mais perigosa do mundo, mais perigosa do que a bomba nuclear, porque ela tem a potência de 50 vezes de uma bomba nuclear. Eles fizeram, houve um tremor lá na Coreia do Norte, um abalo sísmico. Os sismógrafos acusaram, houve um grande terremoto na Coreia do Norte, e nada. Daqui a pouco já estava lá a apresentadora na televisão dizendo, foi testada com sucesso a bomba de hidrogênio. Meu irmão, o mundo ficou desesperado, os Estados Unidos ficou alarmado, a Rússia ficou alarmada, a Coreia do Sul, que é vizinha à Coreia do Norte, vizinho, a fronteira, igual o Brasil é vizinho ao Paraguai, você atravessa a fronteira a pé. Coreia do Sul, meu irmão, ficou desesperada. Mas como é que eles testam uma bomba de hidrogênio aqui, vizinho a gente? Inclusive o presidente da Coreia do Sul pegou uns paredões, eu vi isso, pegou uns paredões, mandou lá colocar na fronteira, a fronteira o que divide é só uma cerca, e ele colocou os paredões lá na fronteira, e uma mensagem lá de afronta, de insulto, contra o presidente da Coreia do Norte, pelo teste da bomba de hidrogênio. E o presidente da Coreia do Norte disse que essa afronta vai gerar uma guerra. O nome dele eu não consigo dizer não. Ele disse que vai gerar uma guerra. É um negócio aí. Jong-un, né? Pronto, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, irmão Jackson. Então, irmão, é esse camarada aí mesmo, estou dizendo, está certo. Só não sei falar, né? Mas enfim, então o que é que acontece? Então nós estamos aí, meu irmão, nós estamos a um passo, o mundo está a um passo, e não é a primeira vez não. Em 2011, a Coreia do Norte já tinha feito outro teste com outra bomba, não de hidrogênio, mas acho que uma bomba nuclear. E as nações do mundo inteiro estão desesperadas, estão tentando desarmar a Coreia do Norte, e não vão conseguir. Então, meu irmão, nós estamos beirando. Se eu vejo o que, irmão? Se eu vejo o que? As peças do quebra-cabeça começando a se aproximar. É como se nós estivéssemos aqui brincando e opa, já encontrei a peça, já vou colocar ela. Isso já está armado, já está preparado. E a igreja vai estar aqui. A sétima trombeta não tocou ainda. Isso é um sinal. E quando a sétima trombeta é tocada, a sexta trombeta é tocada, um sinal para nós. Capítulo 11, as duas testemunhas. Eu não estou lendo tudo, irmão, porque se nós for ler tudo, aí já viu. As duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? 2 profetas de Deus. Algumas pessoas acreditam que vai ser Moisés e Elias, outros acreditam que vai ser Elias e Enoque. E eu vou dizer para você, meu irmão, com toda certeza, nem é Elias e Enoque, nem é Moisés e Elias.
Pode ser alguém no espírito de Elias e no espírito de Enoque, mas não eles dois. Eles não vão vir do céu para isso. Deus tem gente aqui para fazer isso. Ele tem os escolhidos aí para fazer isso. E esses dois homens vão estar lá em Jerusalém, no meio desse cenário de guerra aqui, no meio desse cenário de catástrofe, de reboliço. Olha a sexta trombeta. Tocou a sexta trombeta. Então, o sinal da sexta trombeta é que vai levantar esses dois profetas lá em Jerusalém. E esses dois profetas, de acordo com o capítulo 11 até o verso 14, de acordo com o capítulo 11 até o verso 14, eles vão para Jerusalém, vão pregar na praça da grande cidade. Acredito eu que lá na Praça das Lamentações, que é a praça mais visitada do mundo. A praça mais visitada em Jerusalém. Por quê? Porque lá onde tem o muro, que era um muro, não é o muro do templo, era um muro, um dos muros externos do templo, não era um muro do templo, que a profecia de Jesus se cumpriu, o templo foi destruído completamente. E eles vão pregar ali naquele muro, e a Bíblia diz que eles vão passar 3 anos e 6 meses pregando, e muita gente vai se levantar contra eles, mas qualquer um que levantar contra eles, eles vão abrir a boca e vai sair fogo da boca deles, vai matar aqueles homens. Não vão poder parar a pregação desses homens. É um testemunho que Deus quer que seja dado. E a Bíblia diz aqui em Apocalipse, ainda capítulo 8, que eles vão atormentar o mundo com a pregação deles. E eu tenho certeza que a pregação da prosperidade não é, muito menos uma campanha, nem uma rosa ungida, nem um amuleto. Aqueles homens vão falar de pecado, vão falar de arrependimento, e vão falar de que Jesus é o Messias, sim. Vão repreender Israel, vão repreender as nações para se voltar para Deus, e que Jesus é o Messias prometido, que a profecia já se cumpriu, e que Israel tem que receber Jesus como Messias, para que possam ser salvos. E eles vão passar 3 anos, 6 meses pregando, e olha o que é que vai acontecer. Verso 7 de Apocalipse 11. Olha quem aparece bem aqui agora. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e as vencerá e as matará. Preste bem atenção. O mundo está vivendo um caos, um desastre. A economia está falida, guerra por cima de guerra, 2 bilhões e 100 milhões de pessoas mortas, o maior massacre em toda a história da humanidade numa guerra. 2 testemunhas, 2 camaradas parecidos doidos lá em Jerusalém, pregando o arrependimento, falando de Jesus. Isso é hora de falar de Jesus, rapaz. Isso é hora de falar de arrependimento. Isso é hora de reconstruir as nações. E aí, é o primeiro momento que surge o anticristo no cenário, a besta que sobe do abismo. Só que ele ainda não está assentado no trono. Ele ainda não ascendeu, ele ainda não está glorificado lá no trono dele, dominando as nações. Ele está chegando para conquistar a simpatia das nações. E a primeira coisa que ele vai fazer nesse cenário de caos é matar os 2 profetas de Deus, as 2 testemunhas do Senhor. E quando ele matar essas 2 testemunhas, ali ele já começa a ganhar a simpatia das pessoas. E as pessoas começam a enviar presente umas para as outras, porque aqueles 2 profetas morreram. E as pessoas estão muito contentes, muito felizes com aquele líder que apareceu no cenário. Olha, rapaz, ninguém conseguiu nada contra esses 2 profetas, e esse homem chegou e já matou eles. Esse homem deve ser alguém importante. Só que com 3 dias e meio, o texto diz: o espírito de vida vindo da parte de Deus vai entrar nos 2 profetas. Eles vão viver de novo. Eles vão ouvir uma voz do céu dizendo: subam aqui. E a Bíblia diz que eles vão subir na vista de todo o povo, câmeras filmando com certeza, as televisões tudo de olho naquilo ali, meu irmão, as nações tudo voltada. Como é que ele chama ali quando vê uma notícia rápida assim na televisão? O plantão, a manchete, o plantão, e está lá, o que é que aconteceu? Rapaz, agora aconteceu algo extraordinário, aqueles 2 homens que morreram, que mataram, pois é, eu sei, agora eles acabaram de subir o céu, as câmeras estavam lá filmando, e a Bíblia diz que eles vão subir ao céu, esconder atrás de uma nuvem, e naquele momento, vai haver um terremoto, e a 10ª parte da cidade de Jerusalém vai cair, vai morrer 7.000 pessoas,
E nessa hora o povo judeu, diz o verso 13, naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Que é isso? Jerusalém se arrepende nessa hora, porque para Jerusalém, irmão, nunca só a pregação foi o suficiente. A Jerusalém eles queriam ver sinais. Jesus disse: os judeus pedem um sinal, os gregos pedem sabedoria, e nós estamos pregando um Jesus crucificado. Isso é escândalo para o judeu e loucura para o gentio. Não tem milagre nenhum aqui num Jesus crucificado, não tem sabedoria nenhuma para os judeus, para os gentios, um Jesus crucificado. E aqui agora, ao verem esse acontecimento, Deus se revela para Israel naquela hora e abre o coração deles, e a Bíblia diz que eles dão glória ao Deus do céu e reconhece Jesus, se arrepende. E naquele momento, a 7ª trombeta é tocada. Está vendo aí o verso 15? Ó? E tocou o 7º anjo a sua trombeta. Está aí. Então, querido, preste bem atenção. As 2 testemunhas vão aparecer em Jerusalém. A igreja ainda vai estar aqui. A 7ª trombeta só vai ser tocada, é o sinal para nós. Se nós estivermos vivos, se de fato for na nossa geração, que nós esperamos e desejamos muito que seja. Mas isso não vai tirar de nós o desejo de esperar a vinda do Senhor, porque eu sei que eu posso partir a qualquer momento, eu posso partir a qualquer hora. E como eu disse para vocês, meus irmãos, esses sinais que nós estamos vendo aqui, tem muita coisa simbólica, que eu já escutei muitos pregadores pregar hoje, escutei o pessoal da Adventista pregar, não me convenceu. Eu escutei outras pessoas da Assembleia de Deus pregar, também não me convenceu. Eu não encontrei ainda ninguém que pregasse para me convencer. Eu não vou deixar me bitolar, porque um pregador é famoso e prega bem, e pregou, eu vou dizer é verdade. Não conseguiu me convencer. Não vou dizer que ele pregou heresia, porque o livro do Apocalipse realmente é muito simbólico. Mas Deus uma hora vai dar o entendimento perfeito à igreja. Agora eu digo para vocês que esses sinais eles devem acontecer. Se não se cumprir esses sinais, Jesus falou que estaria próximo à vinda dele. Ninguém saberia o dia e a hora, mas saberia o tempo. E o tempo seria marcado com sinais. Os terremotos, os tsunamis, a fome, peste, a miséria, sim, o colapso financeiro, isso aí já aconteceu e continua a acontecer. Agora, o sinal das 7 trombetas nós não vimos ainda acontecer, e nós temos que ver sinais acontecer. E eu convido a igreja a ficar atento a partir de agora, porque o momento que o mundo está vivendo é um momento crítico, um momento crítico de finanças, um momento crítico de paz, o mundo está vivendo crise em todas as áreas. E nós temos que estar atentos, meu irmão, porque eu acredito que esse líder mundial, chamado, que nós chamamos de anticristo, ele já está em algum lugar atuando. Só falta ele ascender, ou seja, crescer e assentar no trono, que ele vai sentar lá para reinar as nações. Agora, a 7ª trombeta tocou. Aí você acha que na hora que a trombeta toca, a igreja é tirada? De maneira alguma. Aqui ele fala no capítulo, a 7ª trombeta tocou. No capítulo 12 ele vai falar do nascimento de Jesus, da subida de Jesus para o céu, para o trono do Pai. E agora o sinal de que a 7ª trombeta tocou para nós. Nós já vimos o anticristo matando as 2 testemunhas, porém elas ressuscitando e subindo para Deus. Mas o sinal, como nós vimos, todo sinal, o primeiro sinal que a 1ª trombeta tocou, chuva de meteoro. O sinal que a 2ª trombeta tocou, o asteroide caindo dentro do mar. O sinal que a 3ª trombeta tocou, a água potável, 1/3 parte da água potável da terra ficando envenenada e matando as pessoas que bebem ela. O sinal que a 4ª trombeta tocou, 1/3 parte do sol, da lua, das estrelas vai ficar escuro. Uma parte da noite vai ficar escuro, uma parte do dia vai ficar escuro. Durante um período. Um sinal que a 5ª trombeta tocou, aqueles demônios parecidos com gafanhoto, trazendo uma nova doença, que vai trazer dores por 5 meses, e as pessoas vão ter atormentado com aquelas dores, e vão procurar morrer e não vão conseguir morrer. O sinal que a 5ª trombeta tocou. O sinal que a 6ª trombeta tocou, uma grande guerra usando armas químicas, e a manifestação das 2 testemunhas. Você viu que tudo tem sinal? O sinal da 7ª trombeta, capítulo 13.
E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre o chifre 10 diademas, sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Diadema é coroa. E a besta que eu vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Só para você entender aqui, só um instantinho, irmão. No capítulo 17, lá ele fala bem direitinho quem é essa besta, que não é a pregação de hoje. Eu já preguei isso aqui, acho que umas 3 vezes. Está na internet, já preguei umas 3 vezes. Quem é essa besta? 7 chifres. 7 cabeças, 10 chifres, 7 cabeças, 7 montes, também 7 reis, 10 chifres, 7 reis. A besta quem é? É do 7, e ela também o 8º, e vai à perdição. É um rei que já havia reinado no meio de 7 reis, mas quando os 7 reis terminaram o reinado, ele se manifesta novamente como o 8º rei, reinando novamente. Essa é a besta, esse é o anticristo, é um político, e ele vai ter o poder, vai exercer o poder sobre 10 nações, 10 nações vão se aliar com ele. Ele vai ter uma potência extraordinária. E ele vai dizer lá na frente que aí no capítulo 11, a Bíblia diz o quê? Que vai se unir a ele o falso profeta, que é a besta que tem 2 chifres, parecido com o do cordeiro, mas fala como o dragão. E quando o falso profeta se unir ao anticristo, que é o político unido com a religião, um homem que vai vir fazendo milagres extraordinários, a igreja ainda vai estar aqui. A igreja vai ser arrebatada daqui a pouco. Ainda não é o tempo da igreja ser arrebatada. A 7ª trombeta tocou. Nós estamos vendo a manifestação do anticristo. Uma grande tribulação se inicia contra a igreja. E olha o que ele diz aqui no versículo 4, só para a gente lembrar, você ver a grande tribulação que vem contra a igreja. E adoraram o dragão e a besta, e deu o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, e quem batalhará contra ela? E foi dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, 3 anos e 6 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Para bem um instante, irmão. Algumas pessoas dizem: não, mas isso aqui é o povo que ficou para a segunda chance. Segunda chance como, meu irmão? Se agora que tocou a 7ª trombeta, e agora que vai acontecer o arrebatamento. Tem gente que lê Apocalipse capítulo 4 e vê os mártires na glória, e diz: olha, ali foi o arrebatamento. Não, meu irmão, aquilo ali é uma visão dos mártires que estão lá na glória. Quantos cristãos não tinham morrido naquele tempo? Já era no ano 100 da era cristã. Milhares e milhares de homens já tinham morrido pelo nome de Cristo. Milhares e milhares de pessoas já tinham morrido pelo nome de Jesus. E João está vendo a visão dos mártires da glória. Não é o arrebatamento ali. O arrebatamento vai acontecer agora. E você percebe aí que foi dado a ele, permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu a ele poder sobre toda tribo, língua e nação. Olha o poder que esse homem vai receber, meu irmão. E nós vamos estar aqui. E o pior de tudo que é? Que ele vai receber a permissão de fazer guerra contra nós e nos vencer. Ele vai receber permissão de fazer guerra contra nós e nos vencer. E isso é terrível. Isso é terrível. Eu me lembro que está aqui em Daniel capítulo 7, se eu não me engano, no verso 20. Se os irmãos puderem abrir para a gente ver. Daniel, lá no Antigo Testamento, já no finalzinho, depois de Ezequiel. Daniel capítulo 7, verso 20. Aqui ele está falando já dos acontecimentos futuros. Daniel não entendeu nada aqui, irmão. Daniel 7, verso 20, escute aí. Se você não encontrou, pode ouvir. E também das 10 pontas, dos 10 reis lá, que tinha na cabeça, e da outra que subia, que diante da qual caíram 3, daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, se exaltando, e cuja aparência era mais firme do que a das suas companheiras. Ele está falando aqui do anticristo.
Eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Está vendo? Fazia guerra contra a igreja e os vencia. Nós temos ainda outra passagem, irmão, lá em Daniel 11 e 36. Daniel 11, 36. Diz assim: e esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas terríveis, e será próspero até cair a se complete, porque aquilo que está determinado será até o fim. Presta atenção que Daniel estava recebendo. Daniel estava vendo o que aqui, irmão? Olha, escuta isso aí, que o reinado do anticristo vai ser um reinado próspero, que ele vai prosperar em tudo que ele fizer. Tudo que ele fizer vai prosperar, tudo que ele fizer vai dar certo. Ele vai se exaltar. Não tem muitos deuses no mundo que o pessoal chama de Deus, né? Adora como Deus. Ele vai se exaltar acima de tudo. Ele vai falar grandiosamente, ele vai se glorificar grandiosamente. Aqui, alguns versículos atrás aqui, diz que ele vai honrar aqueles que reconheceram o seu rei, o seu domínio. Toda nação que reconhecer o seu domínio, ele vai honrar. Mas aqui no verso 37 diz: não terá respeito ao Deus dos seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Aí lembra do que nós lemos lá em 2 Tessalonicenses 2, né? Que ele vai se assentar como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, ele vai se exaltar acima de tudo. Eu estou lendo isso aqui, irmão, porque isso aqui é o maior sinal. Ele vai chegar, o anticristo vai chegar. Não pense, igreja, que nós vamos ser tirados antes da grande tribulação. Não pense que nós vamos ser tirados antes da manifestação desse homem. Nós vamos ter que ver ele, olhar no rosto dele, olhar olho a olho com ele, e ver o reino dele prosperando e a igreja perecendo, meu irmão. O texto é claro, diz que ele vai receber permissão para fazer guerra contra a igreja e matar, vencer a igreja, meu irmão. Vencer a igreja. E no verso 37, verso 38, aliás, verso 39: e haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus estranho, aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Amém. Então volta para lá, para Apocalipse. Então o que é que nós vimos ali? Que o reinado desse homem, meu irmão, vai ser um reinado mundial. Vai ser um reinado mundial de poder, de força e de prosperidade. E ele vai dominar. A Bíblia diz que ele vai receber poder e domínio sobre todas as nações. Agora, lá em Daniel 11 ainda fala o quê? Que vai ter duas nações que não vai se dobrar diante dele. O rei do sul e o rei do norte vai vir fazer guerra contra ele. Só que não vão conseguir vencer, mas vão fazer guerra contra ele. Não vão se dobrar diante do sistema dele. E a Bíblia diz que ele vai fazer guerra contra os santos e vencê-lo. E no verso 8 do Apocalipse 13: e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Está vendo? Quem que vai adorar ele? Quem que vai se curvar diante dele? Somente o povo que não tem um nome no livro da vida. Se eu tenho um nome no livro da vida e você tem um nome no livro da vida, quando esse homem se manifestar, fazendo essas maravilhas, trazendo essa paz extraordinária para o mundo, resolvendo o problema financeiro, acabando com a guerra, trazendo aparente tranquilidade, nós que temos o nome no livro da vida e o Espírito Santo, nós vamos saber, meu irmão, que ele é o anticristo, que ele é o falso Messias, o anti-Messias, que ele é, pode dizer entre aspas, a encarnação do próprio Satanás, do próprio diabo. Assim como Cristo era, como Jesus era a encarnação do Filho de Deus, não a reencarnação, entenda isso. Reencarnar é morrer e voltar a viver. Cristo não é a reencarnação, Cristo é a encarnação. Ele estava no céu com Deus, a Bíblia diz. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Ele fez tudo e depois ele veio aqui, nasceu da Virgem Maria, habitou entre nós em forma humana, para depois se fazer sumo sacerdote, sabendo, sentindo o que nós sentimos, sabendo o que nós sabemos, passando pelo que nós passamos, e agora se fez sumo sacerdote, assentou à direita de Deus para interceder por nós, porque agora ele sabe, realmente sente o que nós sentimos. Ele se fez homem como nós. Agora,
O anticristo vai ser a encarnação do próprio Satanás, o próprio diabo vai estar ali. Assim como Jesus era o próprio Filho de Deus, o anticristo é o próprio diabo na terra. E lá em Tessalonicenses, nós não vamos voltar para lá para ler, que a gente vai continuar essa pregação semana que vem, amém? Tem que continuar, não pode, né? Tem que continuar, lógico. Agora que nós estamos nos 4 primeiros versículos de Tessalonicenses, essa pregação que eu estou pregando aqui é Tessalonicenses. Só que a gente parou lá e a gente tem que voltar para lá de novo, e hoje não dá mais tempo, para a gente poder entender o que está falando ali. Eu estou mostrando para vocês o que aqui hoje? Que Paulo disse, voltando lá para a 2 Tessalonicenses, mas deixa marcado em Apocalipse, tá? Paulo disse o quê? 2 Tessalonicenses 2, verso 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amém. Eu li de novo a você para lembrar o quê? Que nós começamos aqui falando que para Jesus voltar precisam se cumprir o quê? Sinais. E esses 2 sinais principais da volta de Cristo, que é, primeiro, a apostasia. A apostasia, meu irmão, é o abandono da genuína fé, o abandono da fé no genuíno evangelho. A apostasia. Esse sinal, meu irmão, ele aconteceu em todas as gerações. Em todas as gerações a igreja viu a apostasia, não seria diferente com a gente. Apesar de nós estamos vendo a maior apostasia de todas as épocas. Alguém falou um dia que o mundo viveu a idade das trevas. No tempo do Martinho Lutero, o mundo estava vivendo a idade das trevas. Mas a idade das trevas, comparando com o tempo de hoje, a idade das trevas seria meu dia. Tão escuro é o tempo que nós vivemos hoje. A maior apostasia em toda a história da igreja é essa apostasia que a igreja está vendo hoje. É o sinal. Mas o outro sinal qual era? Paulo disse: ninguém perturbe vocês, porque Cristo jamais virá sem que primeiro aconteça a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, junto com o falso profeta. Então isso é sinal para a igreja, você entendeu? Sinal para a igreja. A apostasia está aí? Está. Mas e o anticristo e o falso profeta? Ainda não. Os muitos falsos profetas estão, que Jesus falou em Mateus 24. Mas o falso profeta que vai se aliar ao anticristo, esse ainda não. Então nós não vimos esses sinais ainda. Então a 7ª trombeta vai ser tocada e esse sinal vai aparecer e a igreja vai ver esse sinal. Então quando esse sinal acontecer, agora sim, o arrebatamento está às portas. Então João continua escrevendo aqui no verso 9: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Aí agora no versículo 11 aparece outra besta que tem 2 chifres, parecido com cordeiro, mas fala como dragão. Aqui é o falso profeta. Vamos ler bem rápido? Verso 12: exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, ou seja, vão estar junto. O falso profeta só tem poder quando ele está diante da besta. Quando ele não está, se ele não estiver aliado à besta, ele não tem poder. Na sua presença, e faz que a terra e os que habitam nela adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Verso 13: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Está vendo o sinal que ele vai realizar? Grandes. E engana, verso 14, e engana os que habitam na terra com os sinais que foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo os que habitam na terra que fizesse sua imagem à besta, que recebeu a ferida da espada e vivia. Então o falso profeta vai se unir ao anticristo, meu irmão, para ganhar ainda mais força, para dar ainda mais crédito e mais poder ao reinado do anticristo, que já está dominando tudo, mas as religiões não estão querendo muito botar a mão, porque é político. Mas quando vê um grande religioso unido a esse grande político, fazendo milagres e maravilhas extraordinárias, aí a religião vai toda junto, ou quase toda, porque a igreja não vai.
E ele diz no verso 15: e foi permitido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Isso é obrigatório, para que ninguém possa comprar ou vender. Então isso não é o chip que estão falando na internet, o chip de saúde lá dos Estados Unidos. Os Estados Unidos lançou um chip aí de saúde, todo mundo vai ter que ter. Isso aqui não está falando de saúde, está falando de dinheiro, de comércio, de comprar e vender. Está falando de comprar e vender. Então esse chip está relacionado à unificação do dinheiro mundial. Então a gente vai obrigar pequenos e grandes, ricos e pobres, a colocar esse sinal na mão direita ou na testa. Ninguém pode comprar ou vender se não tiver esse sinal. Então é esse sinal aqui, meu irmão, que vai resolver o problema financeiro do mundo. É esse sinal que vai trazer a solução financeira, que vai tirar o mundo desse caos financeiro. É esse sinal. E vai ser obrigatório. Ninguém pode comprar, é obrigatório. Nenhum mercado vai funcionar sem esse chip. Você não pode comprar. E a igreja está lá, sendo pressionada. A igreja está aí. Aí vem a maior prova para a igreja, porque ele diz aqui, no verso 17: ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de homem, o seu número é 666. Aí estão dizendo que é o João Paulo II, o Papa João Paulo II. Eu na verdade não sei, né? Já teve um monte de gente que disse que ele ia ressuscitar, né? Eu estou esperando. Se ele ressuscitar, aí a gente vai ver isso aí, né? Mas nessa hora, meu irmão, imagina o aperto da igreja. A igreja sabendo que esse é o sinal da besta, que o arrebatamento está para acontecer, os sinais já se cumpriram, a manifestação do anticristo está aí, o falso profeta está aí, a igreja está sendo perseguida. A igreja não vai poder pregar, protestar como a gente protesta. As igrejas que são amigas de todo mundo vão ficar numa boa. Mas esse homem aqui, ele vai querer trazer a paz para o mundo, a falsa paz para o mundo, porque o que o mundo mais quer hoje é paz, e ele vai dar essa paz para o mundo pelo poder que Deus permitiu ele ter. E quando ele encontrar um protestante por aí, meu irmão, pregando igual os meninos estão pregando lá na Praça de Alencar, dizendo que não é para fazer comércio dos dons de Deus, não é para vender os dons de Deus, e estão pregando isso aí, mas são confuseiros, vão ser levados presos. E lá vão ter que botar o nome, vão ter que botar o número da besta lá. Rapaz, vocês estão pregando isso, vocês são confuseiros, agitadores, e vão levar os irmãos presos. E lá, quando vê os irmãos na prisão, a primeira coisa que vão ver, não tem um sinal nem na mão nem na testa, vão ser obrigados a colocar e adorar a imagem da besta. E se não adorar, vão ser mortos. A Bíblia diz aqui, verso número 15, o final: faz que fossem mortos que não adorassem a imagem da besta. Então, meu querido, não vai achar que a coisa vai ficar fácil. Eu vejo a igreja hoje vivendo esse tempo pós-moderno, a igreja curtindo tudo que o mundo oferece, a igreja vivendo tudo que o mundo oferece, povo cheio de sonhos. E eu olho para isso aqui, eu digo, meu Deus do céu, como é que vai ficar o sonho do povo nesse tempo? Como é que vai ficar a ganância, a cobiça do povo nessa hora? As igrejas tudo aderindo a esse sinal. Não, rapaz, não é o sinal da besta, não, isso aqui é uma bênção. Isso aqui é uma bênção de Deus. Bota. Aí vai todo mundo botando. Aí agora vem a maior provação, para a gente concluir no verso 6 do capítulo 14. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a face da terra. Agora preste atenção num detalhe: esse anjo aqui não é um anjo, não é um ser celestial. Esse anjo aqui são mensageiros de Deus. É alguém pregando o evangelho. O anjo não prega o evangelho. O anjo nunca não recebeu o direito de pregar o evangelho. Então Deus nessa hora vai levantar os seus mensageiros. E ele, o que é que esse mensageiro vai dizer? Vão pregar os que habitam debaixo do céu, da terra, toda nação, tribo, povo e língua, dizendo o quê? Com grande voz: temam a Deus e dê a Ele glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Está mandando o povo se converter, se arrepender, porque o juiz de Deus chegou. O 8, outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. Verso 9. E seguiu o terceiro anjo dizendo. Agora olha o que é que o terceiro anjo diz, irmão, para nós, vamos estar aqui nessa hora.
E o terceiro anjo seguiu dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Presta atenção, irmão. De um lado as autoridades e a grande potência política, junto com o anticristo e o falso profeta, dizendo: coloquem o selo, isso é uma bênção, isso resolve o problema financeiro. Na televisão é só o que passa, ninguém pode comprar e vender se não tiver o selo. E se vocês não adorarem nada da besta, vocês vão morrer, vão ser assassinados. E por outro lado, Deus levanta mensageiros nessa hora, homens que com certeza vão pregar, mas são igual kamigazes, vão pregar para morrer, já sabendo que vão morrer. Vão estar no meio da multidão para trazer essa mensagem, mas vão saber que ali mesmo eles já vão ser assassinados. Mas eles vão entrar no meio da multidão dizendo ao povo: não coloque o sinal da besta, porque se vocês colocar o sinal da besta, ou adorar a sua imagem, vocês vão beber do cálice da ira de Deus, que foi colocado sem mistura, e a fumaça do tormento de vocês vai subir para todo sempre. E o povo naquele negócio: e agora? Eu sigo a voz desse homem, ou eu sigo o que as autoridades estão falando? E aquele aperreio, aquela tribulação. E nós mesmos nessa hora, meu irmão, vamos estar angustiados, nós vamos estar em pânico, desesperados, porque o governo do homem é próspero, é um governo poderoso, não tem ninguém nada que possa fazer nada contra ele, é a permissão de Deus. Por isso ele diz aqui, meu irmão, no verso de número 12: aqui está a paciência dos santos. Quem são os santos? A igreja, separados. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, as suas obras o siga. Está vendo? Então nessa hora os santos têm que mostrar a sua fé e a sua paciência. Nessa hora é a hora da grande peneira, da grande provação. E você vai estar lá. Se você não morrer, você vai estar lá. Se eu não morrer, eu vou estar lá. Quando eu li esse texto, Deus me deu entendimento. Eu digo: meu Deus, bem-aventurados os irmãos que já partiram, que não estarão aqui nesta hora, porque nós vamos ter que morrer. Alguns dizem: não, isso aqui é a segunda chance. Não é a segunda chance, o arrebatamento está para acontecer. No verso de número 14, o arrebatamento da igreja acontece. Eu olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, chamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice, cega, já é vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice, e a terra foi cegada. Esse é o arrebatamento da igreja. Esse é o momento que a igreja é tirada, no momento da grande perseguição. Os sinais, igreja. Cristo, Paulo diz, Cristo jamais voltará sem que se cumpra os sinais que ele falou. E o sinal triste era a manifestação do anticristo. E Paulo disse lá para os Tessalonicenses: vocês estão perturbados como se o dia de Cristo já estivesse perto? O dia de Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E a igreja precisa estar aqui, é isso que Paulo está dizendo. Igreja, Paulo está dizendo para a igreja isso: não fiquem perturbados. O arrebatamento só vai acontecer quando vocês verem a apostasia, já estamos vendo, mas também quando vocês verem a manifestação do anticristo. E isso nós não estamos vendo ainda. E quando ele se manifestar, o principal alvo de tortura dele é a igreja, somos nós. Então, queridos amados, que Deus possa trazer luz e entendimento para vocês. Vocês já viram alguma vez no Apocalipse, vocês que lêem Apocalipse, já viram alguma vez a Bíblia falando, mostrando o arrebatamento? Eu já tinha lido o Apocalipse tantas vezes, eu disse: Senhor, por que o Apocalipse não mostra o arrebatamento? Cadê? Está aqui.
O anjo meteu a foice, isso é uma linguagem simbólica. A seara da terra está madura, a igreja está pronta, a noiva está preparada. Pode meter a foice, pode tirar, e ali a igreja é tirada. Então, amados, só um último detalhe. É tempo de branquear as nossas vestes. O período que nós aguardamos as 7 trombetas serem tocadas, devemos aproveitar esse tempo para branquear nossas vestes. O irmão que for morrendo, amém, glória a Deus, vai partindo para a glória logo, vai esperando a gente lá. E os outros que vão ficando, vão trabalhando todo dia para se santificar cada vez mais, para estarem com as vestes brancas, para que de maneira alguma você venha ser confundido quando Jesus vier arrebatar a igreja. Porque o que nós vimos aqui hoje foi o sinal da vinda de Cristo, o sinal da manifestação do anticristo. E a igreja vai estar aqui e vai viver dias terríveis. Os outros aí com certeza vão continuar no show gospel, arraial gospel. Eu digo a igreja, eu não estou falando do movimento gospel, eu estou falando da igreja. A igreja vai ser perseguida. Nós precisamos nos preparar para essa hora.